Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, igreja de Deus que está aqui. Deus tem chamado aqui um povo esforçado, um povo especial, um povo de boas obras, não é verdade? Deus tem chamado aqui nesse canal um povo que almeja morar no céu, almeja morar com Cristo na glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Você quer morar na glória, irmã? Você quer morar na glória, irmão? Louvado seja Deus. Para morar na glória, tem que permanecer fiel. Tem que continuar sendo fiel a Deus, cumprindo os seus mandamentos. Meus irmãos, eu passo aqui nessa oportunidade para trazer um esclarecimento para todos aqui. Como vocês bem sabem, e a maior parte aqui sabe que eu trabalho com a parte social, de ajudar moradores de rua, crianças, enfim, idosos. Muitos aqui sabem que eu faço essa parte voluntária para Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer um assunto aqui justamente falando a respeito disso, né? De ajudar pessoas. Mas assista até o final o vídeo, vai até o fim para que você tire algum proveito desse vídeo, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Muitas coisas que eu vou dizer aqui, muitos já sabem, né? Muitos já sabem, mas muitas das vezes falta aquela sabedoria maior para conduzir essa parte de ajudar o próximo, não é verdade? Então, irmãos, existe pela Bíblia, tá? É pela palavra. O que eu vou dizer aqui é pela palavra. Existe mais, mas eu coloquei 6 tipos de pessoas que são umas das mais, né, vamos dizer assim, graves. Existem 6 tipos de pessoas que nós não devemos ajudar. Nós não devemos ajudar esses 6 tipos de pessoas. É proibido ajudar? Não, não é proibido ajudar. Mas não devemos ajudar esses tipos de pessoas. E eu vou te mostrar dentro da palavra por quê que não devemos. Né? Você até pode ajudar. Né? Mais ou menos assim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Bom, enfim, cada um sabe de si, né? Mas são 6 tipos de pessoas que você não deve ajudar. Veja bem, o primeiro tipo de pessoa é o preguiçoso. É aquela pessoa preguiçosa, que não se esforça para nada. Esse assunto aqui é bastante polêmico e olha, vai dar um vídeo longo, se eu for colocar todos os pontos necessários. Mas eu vou falar, irmãos, assim, meio que resumido, tá? Eu vou falar meio resumido para mim conseguir passar pelo menos os 6 que você não deve ajudar. Que para mim eu considero os principais. O preguiçoso, irmãos, igreja, a pessoa preguiçosa, ela não se esforça para nada. A pessoa preguiçosa, ela quer tudo na mão, quer tudo fácil e acha que os outros são obrigados a ajudar ela. Os outros têm que se esforçar por ela. E olha o que a Bíblia diz, irmãos. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Provérbios 6:6. Abre a sua Bíblia aí e acompanha comigo. Provérbios capítulo 6:6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. O qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, a formiga, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta seu mantimento. 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando te levantarás do teu sono? Até quando não te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos e um pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado.
Então, a pessoa preguiçosa, irmãos, Deus, ele é contra a gente ajudar pessoas preguiçosas, sabia? Deus não concorda que você fique ajudando pessoas preguiçosas. Você sabe que é preguiça. Não é doença, não é problema, não, é preguiça. Então, nós vamos falar aqui e você vai analisar cada situação, tá bom? Então, ajudar o preguiçoso é a mesma coisa de você estar alimentando a preguiça dele, né? A preguiça dela, enfim, amém? Primeiro, o preguiçoso. Como eu já disse, eu não vou entrar profundo nos assuntos. Eu vou falar assim meio resumido, tá bom? Segundo, o murmurador e aquele que costuma viver reclamando. Nós não devemos, irmãos, ajudar o murmurador. E aquele que vive reclamando, mas não faz nada para mudar. Ele não faz nada. Ela não faz nada para mudar a situação. Mas vive reclamando, e murmurando, e murmurando, e murmurando. Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Coríntios, capítulo... 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. Abre aí a sua Bíblia e confira. O murmurador. Nós sabemos que o povo do deserto, irmão, o povo do tempo de Moisés, eles pereceram por causa de quê? Por causa da murmuração. Viu? Deus é contra o murmurador e o reclamador. Ora, 1 Coríntios 10, 10 diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha isso. Olha o que a murmuração, a reclamação traz. A pessoa é destruída pelo destruidor, né? Louvado seja Deus. Eu vou repetir. Não murmureis. 1 Coríntios 10, 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, Deus, ele é contra aqueles que murmuram. E Deus não vai ficar, irmãos, dispensando bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre a vida do murmurador, sobre a vida do reclamador. Porque reclama do tempo, reclama da chuva, reclama de tudo, reclama da comida, reclama da água, reclama da chuva, reclama do sol, reclama. Ele vive reclamando. Deus não abençoa pessoas assim, murmuradores. Aí quando ele não acha culpado ninguém para culpar na terra, ele culpa Deus por tudo. Murmura contra Deus. Nós não devemos ajudar essas pessoas. Nós não devemos, irmãos, porque se nós ajudar essas pessoas, nós vamos estar alimentando a murmuração dele, a murmuração dela. Amém? Terceiro, o mentiroso. O mentiroso. Não devemos ajudar pessoas mentirosas. Aquele mentiroso costumaz. Ele está acostumado a mentir para se dar bem. Ele mente para se dar bem, ele inventa, ele diz que está com isso, que está com aquilo, mente, manipula para poder ganhar as pessoas na conversa. Nós não devemos ajudar os mentirosos. Então, abre a sua Bíblia aí em Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. Aleluia. E confira comigo dentro da palavra. Deus não se agrada que nós ajudemos essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque elas não vão mudar. Elas não vão mudar nunca. Você fica ajudando. E ela tá mal acostumada, né? Ficou mal acostumada. Porque sempre que você pede, você ajuda. Provérbios 12, 22. Então, você está sempre estendendo a mão, você está sempre com dó, Então, ele está sempre ali mentindo, manipulando, enganando, porque ele não quer parar, ele não quer mudar, né? 12, 22 diz assim, Provérbios. Louvado seja Deus. Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Eu vou repetir.
Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ou seja, uma pessoa que vive mentindo, enganando, ludibriando, sabe, fazendo falcatrua para poder se dar bem, está sempre mentindo, está sempre enrolando os outros, está sempre botando os outros para trás. Irmãos, Deus não se agrada que nós ajudemos pessoas assim. Deus não se agrada. Amém? Então, Provérbios 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Deus tem prazer naqueles que falam a verdade. Deus tem prazer na vida daqueles que falam a verdade. Amém? Não fica mentindo, enganando para poder ganhar, para poder se dar bem, para poder estar por cima. Deus é contra. Tá bom, irmãos? E nós não podemos ajudar pessoas assim. Porque nós vamos estar alimentando a mentira dele, a mentira dela. 4. Os soberbos e arrogantes. Soberbos e arrogantes. Então, você vai abrir a Bíblia aí, João, 1 João. 1 João não é o Evangelho, é a primeira epístola do... Primeiro epístola, João 2,16. 2,16. Primeiro epístola de João 2,16 diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui a soberba, a Bíblia fala também em Provérbios que da soberba procede a ruína. Da soberba do homem, da soberba da mulher, procede a ruína, procede a queda. Então aqui diz, louvado seja Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai. Então, a pessoa soberba, pessoa arrogante, prepotente, você tem que evitar ajudar essas pessoas. Exatamente. Você tem que evitar ajudar pessoas arrogantes, porque a Bíblia diz também lá em Tiago, que Deus ele dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Deus rejeita os soberbos. Aqueles que acham que só ele merece, que só ele é o tal, que todo mundo tem que abaixar a cabeça para ele, que todo mundo tem que bater continência para ele, todo mundo tem que reverenciá-lo, né? Aquela pessoa soberba, aquela pessoa arrogante, prepotente. Irmãos, a Bíblia nos orienta a não compactuar com essas obras e não ajudar pessoas soberbas. Porque se você ajuda muito uma pessoa soberba, fica ali, você fica ajudando, ela não vai mudar nunca. Ela não vai mudar. Essa soberba vai continuar e uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai te machucar. Vai machucar. Porque ele só pensa nele, o soberbo só pensa nele. O prepotente só pensa nele, é egoísta. Pessoas egoístas nós não devemos ajudar. Amém? 5. Segundo Pedro 2,22. Os viciados no pecado. Segundo Pedro 2,22. Os viciados no pecado são aquelas pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo a palavra, não se regenera, não quer conhecer, não quer se libertar. Ela não quer se libertar do vício, ela não quer se libertar do pecado, ela não quer abandonar aquilo, ela não quer. Então, Deus, ele não devemos, irmãos, Deus não aprova que nós devemos ajudar pessoas que não querem sair do erro, que não querem sair do pecado. Nós não devemos ajudar esse tipo de pessoas. Louvado seja Deus. Ajudar que eu falo assim de forma geral, né? Ajuda do modo geral.
Segundo Pedro 2:22 diz assim: Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Entendeu? A gente ajudar pessoas que quer viver no pecado, que quer viver no vício, que quer viver na prostituição, irmãos, é mesmo que você está ajudando um porco. O porco você dá banho nele ali, bota até perfume no porco. Ele dá meia volta, quando você olha, ele está lá na lama. Novamente se sujando. Porque ele não tem prazer na limpeza. O porco não tem prazer em estar limpo, em estar cheiroso, em estar tomado banho, em estar... Não. Você está entendendo, né? Então, olha o que diz aqui. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio diz, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, você ajudar uma pessoa que vive no pecado, que conhece a verdade, conhece a palavra, sabe que Jesus liberta, sabe que Jesus pode tirar o vício, e ela quer continuar no pecado, quer continuar na lama, quer continuar bebendo, quer continuar prostituindo, quer continuar praticando aquele erro, você não deve ajudar. Nós não devemos ajudar. A pessoa não quer mudar. Ela não quer mudar. Você pode fazer o que for, você pode dar ouro em pó para ela, você pode dar o céu para ela. Ela gosta de lama, é igual o porco. Então são pessoas que você não deve ajudar. Ou seja, não deve perder seu tempo, não deve perder sua noite de sono por causa de uma pessoa assim. Todas essas que eu já citei aqui. Você não pode perder uma noite de sono por causa de pessoas desse tipo. O mentiroso, o preguiçoso, o soberbo, o viciado em pecado. Entende? Então, nós não devemos ajudar esse tipo de pessoas. Mas calma que eu vou citar um outro ponto aí muito importante. Louvado seja Deus. Então, a sexta pessoa que você não deve ajudar. O irresponsável com a própria família. É isso mesmo que você ouviu. E isso está na Bíblia. O irresponsável com a própria família. Nós não devemos ajudar pessoas irresponsáveis, que são irresponsáveis com a própria família. Com a própria família. Maltrata a família, despreza a família, maltrata a esposa, maltrata o esposo, maltrata os filhos, maltrata a sogra, a mãe, o pai, o tio, maltrata a família. É irresponsável com a família. Deus não se agrada que nós ajudemos pessoas irresponsáveis. E olha o que diz a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E você pode depois ler com calma, examinar. Porque tudo está escrito dentro da palavra de Deus. 5, 8. Mas, 1 Timóteo 5, 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé. E este é pior do que o infiel. É Bíblia? É Bíblia. A palavra? Louvado seja Deus. Mas se alguém não tem cuidado, principalmente dos da sua família, este negou a fé. E este é pior do que o infiel. Então não adianta ele dizer que é crente, que colocar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, orar, ficar no monte, fazer e acontecer, sabe? E nada disso adianta. Ele nega a fé quando ele abandona a família.
quando ela abandona a família, que seria as primeiras pessoas que devem ser cuidadas, zeladas e amparadas, as pessoas da família. Nega a fé. É claro, existe aquela, né? Se as pessoas da sua família não querem a sua ajuda, aí é diferente. Louvado seja Deus. Vamos colocar assim que, por exemplo, alguém da sua casa, de dentro da sua casa, vamos colocar assim, a sua esposa, vai. Vamos colocar, a sua esposa está passando mal. E alguém ali chega no seu portão, um vizinho, ali alguém conhecido chega no seu portão, na mesma hora pedindo ajuda. Eu preciso de um favor seu, preciso de uma ajuda assim, você pode me ajudar, né? Isso acontece muito, né? Então, a esposa, vamos colocar a esposa, porque pode ser qualquer um, né, que precise de ajuda ali. Vamos supor que a Bíblia se refere, irmãos, também é isso. A pessoa nega a ajuda para aquele que está dentro de casa e vai socorrer o que está lá fora, o que não é da família. É Bíblia. Palavra. Se fizer isso, está negando a fé. E quem nega a fé, nega o quê? Nega Jesus. Quem nega a fé, automaticamente nega Jesus. Entende? Então, para você cuidar, primeiro tem que cuidar dos da casa, primeiro tem que cuidar dos filhos, primeiro tem que cuidar da família, para depois socorrer outras pessoas. Não é o contrário. Então tem que ter cuidado primeiro pela família. Por exemplo, você é uma pessoa de oração, o que é que você faz? As primeiras pessoas que você tem que orar é pela família. As primeiras pessoas que eu oro é pela minha família. Depois eu oro por todos. Mas a minha família eu não posso esquecer de orar pela minha família. Entende? Então, isso é um caráter cristão que temos que adotar para a nossa vida, a nossa família. Independente deles serem bons ou ruins, ou, né, nós temos que orar. É a palavra que diz, né? Então, nós temos que ter cuidado sobre os da nossa família. Louvado seja Deus, para depois auxiliar outros, para depois estender a mão para outros. Louvado seja Deus, né? Glória a Jesus. Teve uma situação que aconteceu comigo, irmãos. Teve uma situação que aconteceu comigo, né? Aconteceu uma situação assim comigo. O pai dos meus filhos deixou de me socorrer. Eu estava passando muito mal naquele dia. A minha pressão caiu muito para 6. Eu quase morri. Porque os sintomas é o mesmo da pressão alta, quando ela abaixa demais. Então, minha pressão abaixou demais. Eu estava quase desmaiando. E ali, o pai dos meus filhos, uma outra pessoa pediu ajuda lá para ele no mesmo tempo, na mesma hora. Eu não sei bem como é que foi, porque eu não estava nada bem. Então, ele me deixou passando mal para ir atender a outra pessoa. E aí o meu filho era adolescente ainda, meu filho chamou a ajuda dos vizinhos, porque eu estava desmaiada, né? Ele chamou a ajuda dos vizinhos. Então, isso é pecado, irmãos. É um pecado terrível, terrível, sabe? Você deixar de prestar ajuda para uma pessoa da família para fazer outra coisa, seja lá o que for, né? Tem gente que deixa, né? Acontece de pessoas deixar a mãe, ou o pai, ou o filho, ou o sobrinho, ou o neto passando mal lá e vai passear, vai fazer compra, vai não sei o quê, e deixa a pessoa passando mal lá. Isso é omissão de socorro. Isso é pecado. E nas autoridades tem uma lei que corresponde a isso, que isso não pode acontecer. É omissão de socorro. Não pode acontecer. Se você tem condições de socorrer o seu parente, a não ser que não dê tempo, você esteja longe da pessoa e não tem como você socorrer. Aí é diferente, né? Mas se você está próximo, se você tem condições, né? Tem pessoas que deixam o outro passando mal, mas não tem capacidade de tirar o carro da garagem para levar a pessoa para o hospital, que foi o que aconteceu comigo.
Aconteceu isso comigo, irmãos. Quando eu cheguei no médico, o médico falou pra minha vizinha lá e o meu filho, adolescente, que mais um minuto eu tinha morrido. Mais um minutinho eu tinha morrido. Porque ele, ao invés de me socorrer, ele ignorou, falou que eu não tinha nada, que era frescura, que eu não tinha nada, e foi atender quem pediu ajuda para ele lá. Entendeu, irmãos? Isso não pode acontecer. Isso é omitir, isso é, sabe, é negar ajuda a uma pessoa que está precisando de ajuda, de auxílio. Isso não pode acontecer, porque se acontecer é o que diz a Bíblia aqui, negou a fé, negou Jesus, aqueles que deixam de auxiliar um parente, uma pessoa do sangue, né? Seja ele bom, seja ele ruim, seja quem for, mas se ele precisou de ajuda, de um socorro, de um médico, quem está perto tem que ajudar. Porque existe até uma lei, né, contra isso, né, irmãos? Existe uma lei e você sabe do que estamos falando, né? Você não prestar ajuda para uma pessoa, qualquer pessoa, né? Não é nem só da família, né? Então, corresponde lá um parágrafo lá da lei que omitir socorro, não pode, né? Tem que socorrer a pessoa, né? Enfim, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a orientação. Existe, irmãos, aí as pessoas falam assim, irmã, mas você não trabalha com a obra social? Você não ajuda moradores de rua? Você não ajuda todo mundo? Sim, eu ajudo. Tudo isso que eu citei aqui, irmãos, se você conhece pessoas assim, se você sabe, porque quando você dá uma ajuda voluntária a qualquer pessoa que você encontra na rua, em qualquer lugar, você não sabe da vida da pessoa, né? Você não conhece a pessoa. Você não sabe, ela te pediu ajuda, você ajudou. Mas você não sabe se ela é preguiçosa, se ela é soberba, se ela é humilde. Você não sabe, né? É diferente. Tá compreendendo? É diferente. A pessoa, se a pessoa te pediu ajuda, você deve ajudar. Até porque você não conhece o caráter de ninguém, você não vai ficar perguntando nada, né? Tem que ajudar voluntariamente e barco para frente, e vida que segue, entendeu? Esse caso que eu mostrei aqui dentro da Bíblia, irmãos, são pessoas que a gente conhece, que você sabe que é mentirosa, preguiçosa, soberba, que só vive no pecado, às vezes pede dinheiro para você para ir beber, pede dinheiro para você para ir usar droga, para se prostituir. Então essas pessoas não devemos ajudar. Não devemos. Está tudo escrito aqui e eu li para vocês cada ponto de cada palavra. Amém? Então é como se você estivesse dando corda para a pessoa. É como se eu ajudo uma pessoa assim, é como se eu estivesse dando munição para ela continuar naquele erro. O soberbo, ele tem que aprender da pior forma que a vida ensina, né? A tirar essa soberba do coração e ser mais humilde para com o próximo. E assim sucessivamente, todos os pontos citados aqui, todas as pessoas citadas aqui. Amém, irmãos? Então, louvado seja Deus, essa é uma palavra de esclarecimento, porque nós não estamos aqui, nós não sabemos tudo, todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo algo novo da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus me ensina através da palavra. Ele me toca palavras que antes eu não entendia. Hoje eu leio apenas 2 versículos, eu já entendo. Eu já entendo porque eu quero entender, eu quero aprender. Então é vivendo e aprendendo. Aí está a palavra de Deus. Medita, louvado seja Deus. É tudo dentro da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você, como diz a palavra, se você livrar a pessoa daquele... A pessoa foi presa porque roubou, vai. A pessoa foi presa lá porque roubou algo. Aí você vai lá, né? Eu digo você, maneira de falar. A pessoa vai lá e paga uma fiança, ele sai da cadeia. E o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer de novo, ele vai roubar de novo. Porque toda vez que ele pega alguma coisa de alguém, toda vez que ele rouba, alguém vai lá e paga a fiança para ele. Alguém vai lá e tira ele. Ele está mal acostumado. Concorda? Ele está mal acostumado. Entendeu? Então é assim. Aí toda vez o marido fala assim, vai lá no bar comprar, fala para a mulher, vai lá comprar um cigarro para mim.
Vai lá comprar um cigarro para mim. Aí a mulher, para não arrumar briga, para não arrumar confusão, sabe que ele é feroz, aí vai lá e compra o cigarro para ele. Está errado, tá, irmãos? Isso é errado. Você não deve comprar bebida alcoólica, nem cigarro, nada de pecado, de vício para ninguém. Para ninguém. Ah, irmã, mas quem liberta é Deus. Quem liberta é Deus. Deus quer libertar. E você está dando munição para ele? Quando que ele vai ser liberto? Essa pessoa tem que tomar vergonha na cara e saber que esse vício está matando ele aos poucos. Né? E nós não podemos ir lá comprar bebida e dar na mão, cigarro, seja lá o que for. Não podemos fazer isso. Não podemos. Custe o que custar, não podemos fazer isso. Como crente, não. Então, essa é a palavra, tá? De esclarecimento para todos nós no dia de hoje. Não ajude esse tipo de pessoas, que você sabe que é assim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Porque você vai estar dando munição, né? Orar é uma coisa. Agora, ficar sustentando essa pessoa do jeito que ela é e aceitando coisas do jeito que ela é, do jeito que ela faz, irmãos, está completamente errado. Não podemos fazer isso. Deus não concorda que nós fazemos isso. Apoiemos o erro, o pecado, né? O que a pessoa, não, é Deus que vai fazer a obra, então eu faço o que ele pede, porque é Deus. Não. Então se alguém aqui faz tudo que aquela pessoa pede de errado, que você sabe que é errado pela palavra de Deus, e você faz pensando assim, que Deus aí vai fazer a obra e vai libertar, você está errada. Você está muito errado. Muito errado. Muito errada. Não faça isso. Não faça isso, porque isso está dando legalidade ao diabo para continuar usando essa vida. Continuar usando essa pessoa. Você está dando legalidade. É isso mesmo. Então, vamos vigiar e tomar cuidado e prestar muita atenção, porque Deus os ensina, cabe nós querer aprender. Amém? Que Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus.